Então, vamos lá. Iniciando a aula. Vamos continuar com a aula de notação científica, tá? A habilidade F08MA10. Só que agora nós vamos começar a efetuar cálculos com potências com expoentes inteiros, tá? E aplicar esse conhecimento na representação de números. Tudo bem? Então vamos lá. Só revisando um pouquinho sobre base 10 e notação científica. A última aula eu fiz na lousa, talvez não tenha ficado tão claro o jeito que funciona a notação científica, que é a base 10. Para ficar mais fácil de gravar, a gente tem que começar a pensar na reta numérica, tá? Se você começar a pensar na reta numérica, fica mais fácil de você saber quando o expoente fica positivo e quando o expoente fica negativo. Então, ó, na reta numérica, vocês sabem que os valores que vão para a direita, geralmente eles são positivos. Então, fica mais 1, mais 2, mais 3, tá? E os valores que ficam para a esquerda são valores negativos, tá? Só que nós não faremos a reta numérica com numeração. Nós utilizaremos a base 10 a partir de agora, que é a multiplicações por 10. Então, a nossa base vai ser o número 1. Tá? O 1 é o centro da reta numérica, que quando a gente estiver falando de notação científica. O 1 sempre vai ser o 10 elevado a 0. Tá? Lembrando que qualquer número elevado a 0 é 1. Então a nossa primeira base 10 será 10 elevado a 0. Então essa é a nossa base. A partir daqui, toda vez que a gente aumentar um agrupamento, lembrando que a nossa numeração ela é agrupada de 10 em 10. Então você vai somando 1, 2, 3, 4, quando chegar no 9, vai virar 10. Então ele vai aumentar uma casa, ele vai virar o 10. Esse número 10, ele vai representar o 10 elevado a 1. Então é o nosso primeiro agrupamento de 10. Então é o 1 que foi multiplicado por 10. E vai continuar nessa mesma ordem. Só que agora, ao invés de a gente estar agrupando de 1 em 1, nós estaremos agrupando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, até chegar no 100. Quando chegar no 100, eu tenho 10 agrupamentos de 10. Então, ele vai ser o meu 10 ao quadrado. Tá? Então, esse aqui, ó, esse 10, ele está multiplicando o número 10. Esse 10 está multiplicando o número 1. Então, está sendo um aumento progressivo. Então, é 1 vezes 10. 10 a primeira. 10 vezes 10. 10 ao quadrado. O próximo. 100 vezes 10. Dá 1000. 10 a terceira. Se vocês começarem a perceber, ele está seguindo uma regra. O nosso número 1 é a base. E conforme eu estou multiplicando, estou aumentando o número de 10 nas casas, está aumentando o expoente, ó. Então, ó, tinha 1 zero, ficou expoente 1. Tinha 2 zeros, expoente 2. 3 zeros, expoente 3. 4 zeros, expoente 4. E assim, sucessivamente. Conforme eu for aumentando o número de casas, conforme eu for aumentando a multiplicação por 10, ele aumenta um expoente. Tá? Lembrando que toda vez que você multiplica, aumenta. E até infinitamente, ó. Então, basta contar o número de 0 que você vai saber o expoente que vai estar na base 10. Tudo bem? E lembrando que o 1 não tem nenhum 0, ó. Então, não tem nenhum 0. E para o outro lado, funciona da mesma forma. Só que enquanto aqui eu estou multiplicando, para esse lado eu estou dividindo por 10. Tá? Então, eu estou voltando, ó. Na verdade, eu estaria voltando, ó. Eu estaria com 10 a sexta, 10 a quinta, 10 a quarta, 10 a terceira, 10 a primeira, 10 a 0 no centro. Quando eu vim para cá, ele começa a contagem ao contrário. Então, fica 10 elevado à primeira, só que primeira negativo. Esse sinal de menos significa que ele está dividindo por 10. Então, é 1 dividido por 10. Fica 0,1. Vai funcionar da mesma forma do outro, ó. A diferença é que agora o 0 está na frente, ó. Tá? Então, 0,01, 10 elevado a menos 2. Então, significa que o 0 agora, ele vai sempre ser acrescentado na frente aqui, ó.
tá? Sempre acrescentado na frente. 0,001, ou seja, 1 milésimo, é igual a 10 elevado a menos 3. E assim sucessivamente, tá? Se vocês compreenderam bem essa parte, que quando o 1 é o centro, é o zero. Conforme eu vou acrescentando zeros, ele vai aumentando o expoente. Conforme eu vou aumentando zeros para a esquerda, 0, ele vira negativo, fica fácil de você transformar qualquer número em expoente em notação científica. Vamos a um exemplo aqui prático agora. Eu coloquei o número 900 aqui. Para transformar em notação científica agora esse 900, eu pego o primeiro número que aparece, diferente de zero. Sempre da esquerda para a direita, tá? Então, ó, como se estivesse lendo. Primeiro número diferente de zero é o próprio 9. Então, eu tenho 9, que ele vai multiplicar uma potência de 10 agora, tá? E para o expoente, como que eu faço para saber? Se você pensar, esse 9 está na casa do centésimo aqui, ó. Então, o expoente, ele vai ter que ser expoente 2. Vale a mesma regra, ó. 9, tenho 2 zeros, então o expoente tem que ser 2. Transformei o primeiro número em notação científica. Tá? Para ser notação científica, só pode aparecer um número antes da vírgula, tá? Mais um exemplo. O número 70.000. Olha lá, o primeiro número que aparece é o próprio 7. O 7, se a gente fosse comparar com o nosso quadro de potência 10, ele seria esse aqui, ó. Ele estaria no lugar desse 1, tá? Então, ele seria 70.000. Então, 10 elevado à quarta. Então, copia o 7, coloca a potência de 10. Agora, você vê quantos números tem depois do primeiro número que você colocou. Aí, você coloca o expoente positivo. Lembrando que esses expoentes positivos são números acrescidos para o lado positivo, tá? Ó. Então, eu tenho o centro aqui, ó, o 9, colocando os números positivos. Eu tenho 7, estou acrescentando números para o lado positivo. Então, por enquanto, apenas número positivo, tá? Pessoal, qualquer dúvida pode escrever no chat que eu estou acompanhando, tá? Próximo exemplo. 81.000. Agora eu não coloquei apenas um único número e um zero, para modificar um pouco o formato. Vai valer a mesma regra, tá? Eu vou ter que pegar o primeiro número que aparecer, tá? Diferente de zero. Então, o primeiro número que aparece é o 8. Só que agora, depois do 8, eu tenho um número diferente de zero. Então, o que eu vou fazer? Vou pôr a vírgula e vou copiar esse número. Depois que eu fizer isso, que eu vou colocar o vezes 10, ó, tá? Esse monte de zero, eu posso colocar ou não, tá? Ele não vai ter valor nenhum, por isso que eu não coloquei. É igual aqui, ó. 7, se eu quisesse colocar 70.000 vezes 10, 7, um monte de zero, também poderia colocar, mas não teria valor nenhum. A diferença agora, cliquei 2 vezes. Eu tenho que contar a partir do primeiro número, ó. Então tem 1, 2, 3, 4. Expoente positivo também, tá? Então, quando for positivo, números grandes, toda vez que você tira um número do lado para diminuir o número, por exemplo, eu estava com 900. Se eu tirar o primeiro zero, ele vai virar 90. Eu diminuí esse número. Eu não posso simplesmente diminuir o número. O que eu vou ter que fazer? Esse número que eu tirei, ele vai ter que virar uma multiplicação por 10. Como eu tirei dois números, vira 10 elevado ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Eu tirei um número, 2, 3 e 4. Aqui eu tirei 1, 2, 3 e 4. E assim por diante. Tá? Então, todos os números que eu apagar, depois que eu coloquei a vírgula, da vírgula para frente, eu tenho que contar, certo? E quando for número negativo, ele vai funcionar da mesma forma. Eu vou pegar o primeiro número diferente de zero também que aparece. Vamos lá. No caso aqui é o 6.
Vou colocar o 6. Não tem ninguém depois dele, então é só o 6. Coloco vezes 10. A diferença é que agora eu estou fazendo a contagem dos números que estão antes dele. Ó. Então, quantos números eu tenho antes dele? 1, 2, 3. Então, vai ter que entrar 3, só que 3 números negativos. Ó. Esse número, se você parar para parar e olhar, ó, ele é muito parecido com 0,01. Então, ele tem que ser o mesmo número aqui. Ó. Ele significa que ele está sendo dividido por 1000, tá? O 6 está sendo dividido por 1000, aí ele vira esse número, certo? Mais um exemplo. 0,0045. Primeiro número que aparece diferente de 0. 4. Vou colocar o 4. Como eu tenho um outro número depois do 4, então eu coloco 4, vírgula. Tudo bem? Agora eu coloco vezes 10. Conto todos os números que vêm antes do 4, porque o 4 foi o meu centro, tá? O 4 é o centro, ó, tá? Então, o 4 ele ficaria no lugar do número 1. Quantos números antes? 3 também. Menos 3. Certo? Próximo exemplo. 0,00007. Um monte de 7. 72. Esqueci de pôr no automático aqui. Primeiro número que aparece é o 7, diferente de 0. Tá? Então, é sempre a mesma regra. Tá? Sempre valendo a mesma regra. Esse 7 vai ficar 7, como eu tenho 2 depois dele, então 7,2. Depois que eu coloquei o número inteiro aqui, ó, agora eu coloco vezes 10. Que número que eu apaguei? Ó? Eu apaguei os números que estão antes do 7, tá? Os números que estão antes do 7. Então, vou fazer a contagem antes dele. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para o lado da divisão. Então, menos 6. Então, a revisão de notação científica, gente, é isso daqui, tá? Não tem muito segredo. Quando for número positivos, você passa uma barrinha depois do número. Pode passar uma barra assim, ó. Fica até mais fácil. Passa uma barra e conta todo mundo que vem depois. Tá? Positivos. Quando for números pequenos, que você está enxergando que o número foi dividido, você passa a barra até quando chega o número e conta anteriormente, tá? Então, esse aqui é um exemplo fácil de notação, que era os primeiros exercícios do caderno do aluno. A partir de agora, a gente vai começar os exercícios do roteiro 5, tá? Então, vamos lá. Atividade 4. Como podemos tocar o Sol? Então ele começa com um pequeno texto aqui, né? A atmosfera solar é alvo de muitos estudos. Por este motivo, um laboratório apresentou um projeto que traz um grande desafio. Será possível tocar o Sol? E quem sabe, desvendar os mistérios que intrigam a década da ciência. Por enquanto é só texto, gente, é curiosidade. Nessa busca, os cientistas iniciaram um estudo para desenvolver um aparelho que seja capaz de gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol. Então, aqui ele começou alguma informação. Ó. Ele deu um número misto. Ele deu um valor numérico e um valor em escrita literal, tá? De quilômetros do Sol. E que suporte ser expostos a temperaturas superiores a 1,3 mil graus Celsius. O orçamento foi calculado em 4,8 bilhões. Caso o projeto seja colocado em prática no futuro, considerando que esse estudo é uma possibilidade futura e com base nos dados apresentados no texto acima, escreva utilizando todos os algarismos. Então, aqui está o que está sendo pedido. Ó. Escreva utilizando todos os algarismos. O que significa isso? Ele quer que eu pegue a temperatura e tire essa palavra 1000 e escreva ele de forma numérica. Pegue a palavra distância, pegue essa palavra milhões e escreva de forma numérica. E pegar o valor do orçamento, pegar a palavra bilhão e escrever de forma numérica. Esse exercício é um pouco mais simples, tá, gente? Então, vamos lá. Calculando a temperatura, igual foi pedido. Então, eu tenho 1,3 mil.
que você vai ter que lembrar? Que a palavra 1000 se escreve desse jeito numericamente. Então, eu tenho 1,3 vezes 1000. Poderia fazer direto, tá, gente? É só acrescentar 3 zeros depois da casa, mas vamos fazer o passo a passo. Transformando 1000 em potência de base 10. 1000 em potência de base 10, ó, 3 zeros para o lado positivo. Então, 10 elevado à terceira, tá? Como que agora eu transformo, volta esse número? Cada número positivo aqui, eu tenho que colocar um número aqui, ó, depois da vírgula. Então, vou ter que colocar, o 3 vai virar um número, vamos lá. Copiei 1, o 1 está antes da vírgula. A partir do 3, eu tenho que colocar 3 casas. O primeiro número vai ser o próprio 3, tá? Os outros dois, eu completo com 0. Então, já transformei, ó. 1,3 mil é igual a 1.300 graus Celsius. Era só isso que era para fazer nessa atividade, tá? Próximo exercício, 4,8 bilhões. Então, vai funcionar do mesmo jeito, ó. 4,8, eu tenho que lembrar que bilhão se escreve dessa forma, tá? Então, ó, 1000, milhão, bilhão, tá? Transforma o bilhão em notação em base 10. Então, ó, depois do 1 eu tenho 9 zeros, então o expoente fica 9, tá? Agora eu faço o mesmo processo. Copio o número 4, porque é o único número antes da vírgula, e cada expoente positivo aqui é uma casinha que eu tenho que colocar. Então, eu tenho que colocar 9 casas. Então, eu tenho que colocar o 8 já é fixo, né? E mais 8 zeros, tá? Para completar 9 casas. Então, vai ficar, ó, 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Completei a atividade. Já está transformado, escrito com todos os algarismos. E o último, a distância, o orçamento, 6,4, a distância, perdão, acho que eu misturei aqui. Distância. Distância 6,4 milhões. Lembrando que a palavra milhão se escreve desse jeito, né, numericamente, vai funcionar todos do mesmo jeito a partir de agora, tá? Copio o 6,4, transformo 1 milhão em potência de base 10, então, ó, 6 zeros para o lado positivo, então, expoente 6. Agora eu faço a mesma regra, o único número antes da vírgula é o 6, tem que acrescentar 6 casas, tudo bem? Então, fica o 4 e mais 5 zeros. Já está feita a atividade 4.1. A atividade 4.1 era apenas isso, tá? Transformar um número misto, que tem a parte escrita matematicamente, uma parte escrita literal, em apenas um número. Só que aí a gente aproveitou para treinar um pouquinho como que faz a modificação de base, tá? Esse exercício é bem prático. Próximo exercício. Os cientistas que receberam o desafio de desenvolver o projeto de criação do aparelho que seja capaz de orbitar na esfera solar estimam que o raio do Sol, então, ó, ele quer o raio do Sol aqui, tá? Que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros. Aí vem a pergunta: ajude os cientistas a calcular o tamanho do diâmetro do Sol. Apresenta o resultado em forma de notação científica, tá? Então, ele quer que você calcule o diâmetro. Para você calcular o diâmetro, o que vocês vão ter que ter de conhecimento? Vocês vão ter que lembrar que o raio e o diâmetro são elementos de uma circunferência, tá? Então, vamos lá. Vamos ao passo a passo aqui. Primeiro, vamos lembrar o que é raio. Raio é o segmento que vai do centro da circunferência à extremidade dela, tá? Então, qualquer segmento que comece no centro e vá para uma extremidade da circunferência. Então, ó, é uma linha que vai do centro para a extremidade.
Lembra dos rainhos da bicicleta, tá? Aqueles araminhos. Por isso que chama raio, tá? Então, qualquer linha que vai do centro para a extremidade, isso se chama raio, tá? Então, essa é a primeira definição. Nós temos isso aqui. O raio é o segmento que vai do centro à extremidade da circunferência, tá? Depois, só que ele não pediu o raio. Ele deu o valor do raio, mas ele não pediu o raio. Ele pediu o diâmetro. O diâmetro é o segmento, ou a gente pode chamar de corda, tá? Ele é uma corda, ele junta uma extremidade à outra da circunferência, tá? Como se fosse uma linha, não é obrigatório passar pelo centro. Então ele tem uma corda, juntando uma ponta à outra. Vai de uma extremidade à outra da circunferência, tá? Só que a diferença, o diâmetro, obrigatoriamente, ele tem que passar pelo centro da circunferência. Então vai ser uma linha que vem de uma ponta a outra da circunferência, só que obrigatoriamente ele vai ter que passar por esse meinho aqui, ó, tá? E se você perceber, se ele passa pelo centro, se ele começa numa ponta, chega no centro e continua, ele vai ser igual a 2 vezes o raio, tá? Então isso é um diâmetro, ó. O diâmetro ele começa numa extremidade da circunferência, passa pelo centro e vai para o outro lado. E divide a circunferência em duas partes iguais. Então, o diâmetro ele vai ser igual a 2 vezes o raio. Tá? Então, com essa informação, a gente já consegue calcular o que está pedindo. O que eu vou ter agora? Que o diâmetro vai ser igual a 2 vezes o raio, substituindo os valores. O diâmetro é o que eu quero, 2 vezes o raio. O raio está informado lá em cima no texto, ó, né, de 695.700. Essa parte aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá, gente? Então, o diâmetro será igual a... Vocês querem... Vocês preferem responder agora e colocar no chat ou continuar a aula e depois vocês só me enviam as respostas? Vamos fazer uma enquete aí. Quem quiser responder agora, dá um sim aí. Pode calcular na calculadora mesmo, porque o número é grande, tá? Vamos lá, gente. O que vocês preferem? Vou dar um minutinho para vocês calcularem aí, tá? Tá, então calcula agora. Multipliquem o valor. Todo mundo bateu aí o valor que o Pietro passou? Depois, o Pietro acabou pondo o valor já no chat, hein? Eu não votei no slide o valor, tá? Eu não montei. Bateu? Tá. Então, quem chegou nesse número, 1.391.400, o que você vai ter que fazer agora? Primeiro, ele não pediu o diâmetro nesse formato, ele pediu o diâmetro em notação científica, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Após calcular, você vai transformar esse número em notação científica. Então, você vai pegar o primeiro número diferente de zero, né? Aí o resto, você pode usar só um número, tá? Não precisa usar todos os números, não. Pode usar só o 3 depois do 1. Então, vai ficar 1,3. Aí você põe o vezes 10. Aí você tem que ver agora se você tirou o número do lado positivo ou se você tirou o número anterior ao 1, tá? Para ver se o expoente vai ser positivo ou não. Certo? Não vou colocar a resposta agora. Certo? Então, ó, só falta transformar em notação científica esse número. Vamos para o próximo. Então, quem quiser depois pega o valor, já copia aí, já deixa guardadinho, tá? Para utilizar depois. Próximo exercício. O próximo exercício ele é uma pesquisa. Pesquisa e escreva medidas de duas formas diferentes, tá? Então, como é pesquisa, eu vou auxiliar vocês a fazer essa pesquisa. Ela é uma pesquisinha simples, tá, gente? Eu só não vou dar o resultado final, mas a gente vai anotar o número para vocês calcularem depois. Então, vamos lá. O que ele pediu para calcular?
a distância de 1 ano-luz e o que significa e a distância da velocidade da luz. Então vamos lá para o nosso Google. Então vamos lá, ele perguntou primeiro o que é o ano-luz, né? 1 ano-luz. Deixa eu pôr um aqui na frente. 1 ano-luz, olha lá, já saiu o valor aqui, ó. Quando vocês verem esse E aqui, ó, esse E algumas calculadoras colocam. Esse E significa 10, tá? Então ele está falando que a velocidade 1 ano-luz equivale a 9,461 vezes 10 elevado a 15. Só que cuidado, hein? Aqui está em metros, ó. Certo? Então significa que em 1 ano ele percorre esse tanto de distância, apesar de ter o nome ano, é uma distância tá percorrida. Então a luz anda esse tanto de metros em um ano que ela está se propagando, tá? Vamos fazer um teste, ó. Aqui está em metros. Cada quilômetro tem 1.000 metros, né? Então tem 3 zeros a mais. Vamos transformar em zero aqui para ver. Tem que virar 12. Tá? Vai perder 3 zeros. Vamos passar para quilômetro. Cadê o quilômetro aqui? Aqui. Quilômetro, ó, 12. Vamos confirmar se realmente é esse valor. Vamos pegar esse valor inteiro. Vou pegar um outro site aqui embaixo, tá, gente? Vou pegar um Mega Curioso aqui, ó. Ó, no Mega Curioso, ele já começa explicando um pouquinho o que é um ano-luz, né? Ele está até falando, é o tanto que a luz percorre em um ano. Tá? Então ele vem algumas informações, tem algumas curiosidades. Tá? Eu acho. Eita, travou meu computador aqui. Aí, travou. A medida aqui. 1 ano-luz equivale a 9, é esse número que vocês precisam. Quilômetros. Então é esse o número que vocês têm que colocar na pesquisinha, tá? Então esse é o ano-luz. O que vai faltar fazer? Transformar em notação científica. Qual que era a regra mesmo para transformar em notação científica? Você pegava o primeiro número de... então, o nosso número está aqui. Ó. O que eu tenho que fazer? Pegar o primeiro número diferente de zero, então é o 9, né? Nove. Depois dele, é só números para o lado positivo. Então, vírgula. Vou pôr todos os números, né? 461. Não precisaria pôr todos, tá? Os zeros não precisam pôr. Aí, depois disso aqui, eu coloco vezes 10. Agora vem o expoente. Agora vem o expoente. Qual o expoente que vai entrar aí? Contem rapidinho aí e coloquem no chat. É só contar. Apesar que já mostrei antes, né? Certinho, Rafael. Opa, 13, Pedro. Contou o número a mais aí. Ah, tá. 3 bloquinhos, ó. 3, 6, 9, 12. Correto. Então, elevado a 12. Esse chapeuzinho aqui, ó, circunflexo, representa expoente na matemática, tá? Então, significa 10 elevado a 12. Tá? Então, a nossa primeira pesquisa já foi feita. Vamos para a segunda pesquisa? Era 1 ano-luz e a segunda era velocidade da luz, né? Então, tem um anotado número aí, tá? Velocidade da luz. Ah, já tá aqui. Ah, já apareceu a velocidade da luz aqui, ó. Fácil, fácil. Primeiro, então essa aqui é uma pesquisa bem simplesinha, gente. Exercício, vamos dizer, mamão com açúcar. Não tem nem o que fazer aqui, ó. Tá? Nossa, gíria antiga, né? Gíria de gente... A minha esposa deu risada da minha gíria aqui.
Então, ó, esse número. O que, que falta fazer? Transformar em notação científica, tá? Então, vale a mesma regra. Primeiro número diferente de zero que aparecer, você vai lá e marca. Ó, primeiro número é esse. Os outros números que você vai tirar, ele está para o lado positivo, tá? Então, você vai ser expoente positivo, tá? Senão ele não volta o número normal. 2,99, não precisa pôr o resto, tá, gente? Põe, abrevia um pouquinho. Aí conta quantos números foram retirados, tá? Aí esse daqui é tranquilinho também de fazer. Ele, notação científica, 2,99. O certo aqui seria arredondar, tá? Como o 7 aqui é maior do que 5, ele teria que somar 1 no 9, aí ele viraria 10. Mandaria 1 para cá, viraria 10, mandaria 1 para cá, viraria 10, tá? Vezes 10, elevado a... Qual expoente aí? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Certinho, Vitor. Então, elevado a 8. Ou, arredondado, você pode pôr o 3 já direto. 3 vezes 10 elevado a 8. Tá? Os dois jeitos são certos. Aqui eu estou arredondando sem usar a regra de arredondamento, tá? Esse aqui está com a regra de arredondamento. Por quê? Toda vez que se eu estou arredondando na segunda casa, eu sempre olho a próxima. Então, ó, isso aqui foi a regra que vocês se perderam outra vez. Ó. Como a próxima casa depois do 9 é 7, e 7 é acima de 5, então você tem que jogar, aumentar o número de lá. Tá? Ele está mais próximo do 3 do que para baixo, então você aumenta. Tá? Então a pesquisinha está feita. Pesquisa feita. Vamos para o próximo exercício. Então, ó, acabei já fazendo com vocês. Então, quais são as duas formas que você pode escrever? A primeira é o número inteiro, tá? E a segunda é a própria notação científica. Então, só de você escrever ele por extenso aqui, ele já é um valor. Depois, a notação científica é a segunda forma, tá? Então, essa é a pesquisa. Próximo exercício, operações com notações científicas. A partir de agora já começa um pouquinho mais complicadinho, tá? Ela não é difícil, mas tem algumas regras que tem que ficar guardada e pode confundir um pouco no começo, tá? Então vamos lá. Pessoal, se tiver gente querendo entrar na aula, eu não estou acompanhando o grupo lá, tá? Eu não consigo ver se tem gente com dificuldade de entrar ou não, tá? Aí caso alguém puder auxiliar, tá? Que como eu estou com o celular com o chat ligado, eu não consigo ter os dois acessos ao mesmo tempo. Então vamos lá. Ó. Operações com notações científicas. A primeira operação que a gente vai ver é a soma ou a subtração. As duas têm a mesma regra, tá? O que é importante dele? Na adição e na subtração, as potências de base 10 devem ter o mesmo expoente, tá? Eu já explico por que é isso aqui. É uma regrinha bem fácil quando você entende por que tem que ter a mesma base. Caso não tenham, é preciso escrevê-la com base 10 a mesma potência. Então vamos a um exemplo. No exemplo A aqui, se vocês perceberem, eu tenho 9 vezes 10 ao quadrado, ele está somando, tem um mais entre eles, somando com outra notação científica. Então tem uma notação científica somando com outra, tá? Com sinalzinho de mais. A regra diz que a base tem que ser a mesma. Então quem que é a base? A base é o número que está com expoente, tá? Certo? Quando esses dois números forem iguais, os mesmos expoentes, eu simplesmente posso pegar o número que está na frente, que a gente chama de coeficiente, e posso somar, tá? Então, já posso somar direto, ó. Vou fazer 9 mais 9, tá? E copio apenas um desse número aqui, ó. Ele está multiplicando por 10 ao quadrado, certo?
Então, vai ficar 18 vezes 10 elevado ao quadrado. Transformando em notação científica, primeiro número é 1. Então, aqui, ó, tem mais um número depois dele. Então, vou somar mais um aqui, ó. Vai ficar 10 a terceira, tá? Ó, para quem, não sei se conseguiram compreender essa parte que eu fiz, ó. Eu simplesmente peguei o 8 aqui, ó. Eu coloquei ele depois da vírgula. Então, eu tirei esse número. Lembra que toda vez que eu tiro um número positivo, aumenta o número positivo aqui? Então, o que eu fiz? 2 mais 1, tá? 3. Por que tem que ter a mesma base? Você tem que imaginar o seguinte, quando você faz soma, quando você já aprenderam a somar, você não tem que pôr unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Se tiver com a base diferente, você não está organizando dessa forma a soma. Porque esse 9 aqui, quando ele multiplica por 10 ao quadrado, ele vira 900, tá? Então ele é 9, esse 9 ele vale 900, ele está na casa da centena. Esse 9 aqui, quando ele está na mesma base aqui, ó, elevado ao quadrado, ele também está na casa da centena, tá? Então eu tenho um 9 embaixo do 9 na linha da centena, tá? Então eu estou mantendo aquela mesma regra que vocês sempre aprenderam de adição, tá? Um número embaixo do outro, vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e no caso aqui, centena embaixo de centena. Então, estou somando centena com centena. Por isso que eu posso somar quando está dessa forma. Tá? Então, estou somando 900 mais 900. Dá 1.800. Ó. Pode fazer o teste. Ó. 18 vezes 100 vira 1.800. Ó, 1,8 elevado a 10 ao cubo. Se eu colocar três números aqui, ó, vai ficar o 8, o 0, o 0. Também é 1.800. Então, eu tô mantendo a mesma regra. Então, subtração, soma e subtração sempre vai ser desse jeito. Obrigatório está igual, tá? Vou para mais um exemplo. Ah, eu acabei calculando aqui, não lembrava. Então, isso aqui é igual a 1.800, ó, tá? Ah, era para ter colocado... Ah, eu coloquei um com base diferente. Olha o que acontece. Se eu somasse 9 com 9 aqui, dá 18. Só que esse 9, como é 10 a quarta, ele estaria na casa do 90 mil. Eu não posso somar 90 mil com 900 e falar que está certo. 90 mil com 900 não dá 18, e não dá 1.800. Por isso que é o erro. Então, toda vez que tiver diferente o expoente aqui, ó, primeiramente eu vou ter que arrumar. Tá? Um jeito fácil de arrumar. Eu sempre pego o maior, tá? Eu acho que é mais fácil. Tanto faz. Você pode tanto aumentar esse número para 4, como diminuir o 4 para 2, para ficar igual. Tanto faz o jeito que você preferir. Tá? Isso aqui não tem uma regra específica. Eu acho mais fácil você pegar o positivo e tirar e colocar para cá. Ó. Porque o 4 para virar 2, eu tenho que tirar dois números, tá? Então significa que eu vou ter que fazer o quê? Colocar dois números depois do 9. Então vamos lá, ó. Como que ele vai ficar, ó? Copiei o 9. Como eu diminui o 4 para o expoente 2, eu tirei dois números aqui, ó. Voltei aqui, ó. Um está aqui e o outro está aqui. Então ficou 900. Elevado ao quê? 10 ao quadrado. O outro eu já não mexi, ó. Copiei, copiei. Agora, eu estou com a base com o mesmo expoente. A partir de agora, eu posso somar. Como que eu somo? Pego os números que estão na frente e faço a soma. 900 mais 9. 909. Vezes 10 ao quadrado. Olha lá, lembra que eu falei que isso aqui valia 90 mil? Então tem que dar 90 mil no mínimo a conta. Isso aqui é igual... transformando em potência em notação científica, eu tenho que pôr a vírgula depois do primeiro número, então significa que eu vou tirar esses dois números aqui e vou jogar de volta no expoente. Ó. Então, os dois números que eu tirei, coloquei depois da vírgula, eu somei no expoente 2, ó. Então voltou a ser 4. Esse valor é igual a 90.900, tá? O pessoal, se tiver muito rápido a explicação nessa parte aqui,
Pode ligar o áudio, perguntar, tá? Não tem problema nenhum, tá? Às vezes, se não tiver muito claro, abre o áudio, dá uma perguntada, tá? Tudo bem por aqui? Tá tranquilo? Posso seguir em frente? Sim, não? Coloquem aí. Posso ir em frente? Tá, Débora, ok. Ó, vou seguir o conselho da Débora e do Victor, hein? Vou ir em frente. Então, ó, soma e subtração vai ser a mesma regra, tá? Deixar o expoente da base 10 iguais para poder fazer a conta que está na frente. Se fosse menos aqui, ó, ia funcionar do mesmo jeito. A única diferença é que você ia fazer 900 menos 9, tá? Mas a regra é a mesma. Divisão e multiplicação. Agora já muda um pouquinho a regra. Tem a regrinha do expoente, tá, gente? Quando você tem base, no produto de potência de mesma base, você copia a base e você soma os expoentes, tá? Isso quando for multiplicação. Quando for divisão, tá? Eu acabei colocando errado aqui, tá, gente? Aqui era símbolo de vezes. Agora que eu vi que ficou mais aqui. Tá? Então, quando você tem uma base vezes outra base, e os dois números são o mesmo, você pega esse expoente e soma com esse. Na divisão, que é a operação contrária da multiplicação, você vai fazer a mesma coisa. Copia a base, só que agora é uma conta de menos. Ó. Então, aqui você soma e aqui você subtrai. No exemplo, acho que pode ficar mais claro para vocês, tá? Então, vamos a um exemplo com multiplicação. Aqui não precisa tomar cuidado com o expoente estar na mesma... o expoente está igual, porque vale esta regra aqui, tá? Então, na multiplicação e divisão, você pode multiplicar direto. O que você vai fazer? Você vai pegar os coeficientes e vai multiplicar, e os expoentes, no caso nosso aqui, como eu tenho uma notação científica multiplicada por outra, na multiplicação eu somo os expoentes. Então, o que eu vou fazer? 9 vezes 9. Copia a base, que é a regra daqui, ó. A mais A copia a base. Então, ó, se a base é 10, eu copio a base. E o expoente, eu somo. Então, é 3 mais 2. Então, o que está indicado aqui, ó. Multipliquei, porque é isso que está pedindo no meio. Copiei a base, somei os expoentes. Agora ficou mais fácil fazer. 9 vezes 9, 81. Copio 10, 3 mais 2, 5. Transformando isso em notação científica. Vamos ver se vocês conseguem fazer aí. Como que eu transformaria isso aqui em notação científica? Lembrando que a vírgula tem que ficar depois do 8. Coloquem no chat aí. Pessoal, estão ouvindo? Conseguem fazer? Oito vírgula um tá certo. Agora falta a potência 10. Lembrando que você tirou um número agora. Você tirou um número do lado positivo. Falta a potência 10. Opa, você inverteu. Lembrando que você tirou do lado positivo. Então você tem que somar, tá? Se você tirou um do lado positivo, você tem que pôr mais um lá do outro lado. Então, se você já tinha 5, 5 mais 1, 6, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Quando você tira para o lado de cá, você coloca negativo. Você tira do número que você já tiver, tá? Então, você está andando. Se você anda para cá, você tirou um número, ó.
tá? Pense que se você fosse voltar, se o número fosse menor, você não conseguiria voltar no 81, tá? Certo? Esse número aqui é igual a 8,6, 6 casa depois, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Esse aqui é difícil no começo, tá, gente? Essa manipulação de número de um lado para o outro. Isso aqui geralmente a gente treina bastante, tá? A gente faz muita atividade assim para adquirir essa habilidade para você para ficar, como que diz, para vocês adquirirem bem essa habilidade, vocês têm que praticar bastante para vocês conseguirem enxergar essa mudança da vírgula de um lado para o outro, tá? Essa mudança da vírgula significa que você está ou multiplicando por 10 quando ele aumenta o número, ou você dividindo por 10 quando ele diminui, tá? Mas isso é com a prática mesmo. Aí, quando a gente voltar para as aulas normais, a gente trabalha um pouquinho já. Isso aqui é rápido de aprender, desde que pratique e você fique retomando toda hora, tirando os erros básicos que às vezes ficam, tá? Então, mais um. Agora eu coloquei uma divisão, tá? A divisão, geralmente a divisão a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Por quê? Na divisão, a regra aqui, ó, na divisão de potência de mesma base, você tem uma conta de menos. Esse menos aqui engana muita gente, tá? Certo? Principalmente quando tem expoente negativo no segundo item. Mas vai valer a mesma regra da multiplicação. Então, o que eu faço? Pego o coeficiente, 12 e 4. Então, esse 12 eu vou ter que dividir por 4, tá? E os expoentes, eu vou ter que fazer uma conta de menos. Lembra que o sinalzinho de dividir parece um sinal de menos. Tá? Então, eu tenho menos 4 menos um valor positivo. Então, como que vai ficar? 12 dividido por 4. E o menos aqui, ó, menos com mais fica menos mesmo, tá, gente? Ó. Então, esse aqui fica menos. Então, vai ficar menos 4 com menos 2. Isso aqui confunde muito, vai ter que lembrar da regrinha de soma de números inteiros, tá? 12 dividido por 4, 3. Dívida com dívida, você soma os dois e fica com menos 6. Então, esse número é um número pequeno. Agora vem o seguinte. E agora? Como que ficaria esse número por extenso? Para que lado que eu acrescento o número? Escrevam aí no chat. Ele vai virar 3 milhões ou ele vai virar 0,0003? Para qual lado que eu coloco? Bom, vocês estão acertando o lado, mas olha o número que está aqui, ó. Quantos números eu vou ter que acrescentar na frente? O Felipe escreveu certo, só que ele escreveu por extenso, né? Como que ficaria em número? Tá certo, é milionésimo. Milésimos, milionésimos. Tá certo. Ah, agora acertaram. Tá, cuidado. Isso aí mesmo. Então, quando for negativo, cada expoente que você põe negativo, você coloca na frente, tá? O positivo você põe para cá. É isso aí. Acertaram. Vamos fazer o teste. 0,00003. 3 milionésimo, como o Felipe falou. Nem eu lembrava do nome. Vamos pro. E o último exercício do caderno do aluno, ele pede para você, aplicando as propriedades, resolvam as expressões a seguir. Tá? Eu não vou resolver todas, tá, gente? Isso aqui é tarefa de vocês. A atividade do caderno do aluno vai ter até sexta-feira agora para estar sendo entregue, tá? Eu sei que alguns de vocês que entraram já fizeram, tá? Era mais para tirar dúvida. Então, o que eu vou resolver com vocês? A, que acho que é a que dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Ela tem mais de um jeito de resolver. Vou pegar o jeito mais fácil,
Não sei se vai ser o jeito mais fácil, é o jeito que eu achei mais fácil de colocar no slide aqui. E vou resolver uma de multiplicação, tá? Então, ó, resolvendo o item A. Lembrando que é uma soma. Sempre que for soma, a primeira coisa que eu tenho que verificar é a base. Tá? Tem alguma coisa errada aí? O que vocês acham? Posso somar já o valor na frente? Ou vou ter que fazer alguma coisa? Não sei se está dando para enxergar no celular, deixa eu ver. Dá. Isso aí, são diferentes. Então, se é diferente, qual que é a regra? Eu tenho que arrumar primeiro. Então, eu vou ter que ou diminuir um ou aumentar outro, tá? Isso mesmo, é negativo, outro é positivo. Então, parece igual, mas não é. Tá? Então, não posso pegar esse 56 e somar com esse 0,1 de início. Vou ter que arrumar o expoente primeiro. Para treino, eu vou mudar os dois ao mesmo tempo, tá? Esse menos 3, eu vou transformar em 1, e esse 3 eu vou transformar em 1, tá? Só para vocês terem ver como que funciona a modificação de número. Para esse menos 3 virar 1, significa que eu tenho que somar 4 números, tá? Ou seja, eu tenho que somar 4 números nele, eu tenho que tirar 4 números aqui, ó. Só que eu só tenho 3 para tirar, tá? Então eu tenho que tirar o 3, ele vira menos 2. Eu tiro mais 1, ele vira menos 1. Tiro mais 1, ele vira 0. Até ele virar 1 positivo. Então significa que eu tenho que tirar 4 números aqui para ele virar 1, tá? Só lembrar, do menos 3 até chegar no 1 na reta numérica, ó, menos 3, não sei se, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí que ele chega o 1. Então tem que tirar 4 números, tá? Como é negativo, o número que eu tenho que acrescentar é para frente. Então a vírgula vai andar uma casa para cá, 2, 3, 4. Então vai ter que aparecer 4 números aqui para frente, ó, tá? Certo? Depois o 7, ó, o 7 é a base. E aqui é o contrário, ó. O 3 para virar 1, eu vou ter que pôr os números aqui. Eu vou ter que tirar 1, 2, tá? Então, como que vai ficar? Reparem aí, veja se vocês conseguiram perceber o que foi feito. Tá vendo, ó? A vírgula, ela andou 4 casas, ó. 1, 2, 3, 4, tá? 4 números para um lado. Então, esse aqui, eu tirei o negativo e fiz ele virar positivo. Então, eu tirei o negativo. Os negativos ele inclui na frente. Esse aqui, eu tirei os positivos, eu diminuí o número. Toda vez que eu diminuo o expoente, as casinhas aumentam para o lado positivo, tá? Certo? Quando eu diminuo o negativo para ele virar positivo, os números vêm para frente, certo? E o expoente fica igual. Eu nem precisaria pôr o expoente. Eu poderia simplesmente mudar um único número, tá? Não precisaria mudar os dois. Eu poderia vir baixando esse até ele virar menos 3 aqui e deixar igual. Tá? Eu fiz isso só para vocês terem tentar perceber isso. Ó. Quando eu tiro o número negativo você inclui na frente, tá? Não importa o número que você pôs, certo? Os números positivos que você tira do 10, você vai pondo atrás, tá? É só você lembrar, se você tiver o número 2 e tem 10, 10 vezes 2, você aumenta um 0. Vezes 10 de novo, você aumenta outro 0. Agora, quando você divide por 10, R$2 dividido por 10, ele vira 20 centavos, você está incluindo 0 na frente, tá? E assim por diante. Agora, eu tenho os expoentes iguais e eu posso fazer a soma, tá? Então, eu tenho 10 inteiros somado com 0,0567. Então, é só pôr o 10 aqui na frente, né?
inteiro soma com inteiro, tá, gente? A vírgula está escondido aqui, ó. Inteiro soma com a parte inteira. Então vai ficar 0,0567 mais 10, vezes 10 a primeira. Igual a 10,0567. Se fosse transformar isso aqui num número só, é só pegar a vírgula e andar um número aqui, ó. Aqui ia virar 100, tá? E acabou, mas eu não coloquei esse número. Então isso é um exemplo de soma. Acho que essa aqui dá mais trabalho, tá? Essa aqui tá facinho, ó. 4 para virar 2 é só tirar dois números. Então vai entrar o 4 e vai entrar o 0. Aqui vai virar 640. Já transformou. Aí é só fazer 15.200 menos 640. Tá feito. Do 12 e 17. 17 para virar 12 tem 5 números. Então eu tenho que colocar 5 números aqui, ó. Vai entrar 1, 2, mais 3 zeros aqui, ó. Tá? É isso aí. Quem que é o Shaolin? É o Samuel? Vocês não colocam o nome de vocês. Ah, tá. Vocês não colocam o nome de vocês, quero ver na minha chamada, porque tá sendo feita chamada automática. Então, ó, isso aí, mas isso aí mesmo, Samuel. Tá? Então, a B tá fácil, só diminuir o 4. A C também tá fácil, só diminuir o 17. Tá? Agora eu vou fazer o exemplo da D, que a D tem um ponto aqui de atenção que talvez possa confundir vocês aqui. Ah, eu acabei transformando, nem tinha visto. Ah, eu transformei em notação, tá? Eu não eliminei o 10. Transformando em notação, ele ganha 1. Se eu tirar o 10, ele vira 100, tá? Eu fiz ao contrário. De multiplicação. Agora, a multiplicação não é a mesma regra de cima. Lembrando que você multiplica os coeficientes, então tem 3,5, sinal entre eles é vezes 4,3. E na multiplicação eu somo os expoentes. Então, eu vou pegar o 7 e vou somar com menos 5. Aqui tá pegadinha, tá, gente? Não é nem pegadinha, é um ponto de atenção. Então, eu vou fazer, ó, 3,5, né, vezes 4,3, e vou fazer essa conta. Eu não tenho que somar, só que eu estou somando com um número negativo. Você tem que lembrar da regra. Mais com menos vira menos. Então, aqui eu tenho 7 menos 5, tá? Então, 3,5 vezes 4,3, 15,5 vezes 10 ao quadrado, tá? Se não tivesse esse sinal de menos, você poderia fazer a conta direta, 7 mais 5, 12, tá? E na divisão também tem que tomar cuidado, que às vezes fica menos com menos, vira mais, certo? Transformando em notação científica, a vírgula tem que andar uma casa para cá, ou seja, eu estou tirando um número daqui, ó. Estou tirando um número da parte inteira, então vou somar um número aqui. Fica 1,55 vezes 10 ao cubo.